por nós termos mais uma oportunidade de nos reunirmos para exaltar o nome dele, que é digno de receber honra, glória e toda adoração. Eu Aleluia. quero ler uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Levi, filho de Alfeu, aquele que trabalhava na alfândega na sua época. Mateus capítulo 1, primeiro capítulo da abertura aos Evangelhos do Novo Testamento. Esse livro está no Novo Testamento, Mateus capítulo 1. Mas segundo alguns estudiosos bíblicos, não seria esse o primeiro evangelho da Bíblia. Seria Isaías. Verdade. Porque Isaías é um livro messiânico. E sendo os evangelhos um registro da vida de Jesus e da pessoa de Jesus e de sua obra, Isaías ele vem trazendo vários capítulos que fazem menção à pessoa de Jesus e também ao propósito da sua vinda aqui na terra. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. E Boaz gerou Obed de Rute. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias, Batseba. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Vamos para o versículo 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou José, que foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Aleluia. O texto que temos lido é um daquele típico texto que nós normalmente fugimos, irmão Rubens. Quando estamos naquela leitura bíblica, Crônicas também traz muitos registros genealógicos, aquela árvore genealógica, que a gente enrola até a língua, Cris, na hora que está lendo o negócio, que é uns nomes complicados. Eu vi Salmão aqui no meio do negócio, tem muita coisa boa, mas o que teria a ver? Eu estava ali assentado orando, Deus, o que eu vou falar dessa saudação? Deus me fez lembrar a genealogia de Jesus. Aleluia. E se nós parássemos para analisar o texto que nós temos lido agora, a genealogia, nós ia encontrar muita coisa importante e interessante para a nossa vida hoje. Porque nós estamos falando da genealogia da onde veio o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. O homem mais importante da história. Verdade. E talvez se eu e você fôssemos o escritor dessa história, nós iríamos trazer a família mais bem renomada da cidade de Belém de Judá. Se nós fôssemos editar a história de onde vem o Cristo, nós não colocaríamos alguns nomes que estão presentes aqui. Mas eu acho interessante que, apesar de termos saído de famílias não tão honrosas assim, Deus nos chamou com o propósito de nossa família ser uma bênção na mão dele. Aleluia. O livro de genealogia de Jesus está falando das famílias, dos seus antecessores. E olha o que diz aqui, entre eles nós temos Jacó, o oportunista, conhecido como alguém que foi muito sagaz, usurpador, que tentou roubar o lugar do seu irmão. Se você olhar comigo no versículo aí de número 5,
Nós temos Raabe na genealogia, uma prostituta, uma ex-prostituta, uma mulher que era conhecida por servir, por seus serviços, né, de amante. Se você olhar no versículo 6, você vê a citação de Salomão como filho da mulher de Urias, e a Bíblia faz questão de dizer, ela não esconde isso. E o que eu entendo com isso é que, apesar de na nossa família ter alguns nomes que não são tão dignos assim de nós citarmos, a Bíblia ela não faz questão de esconder. Mas antes a Bíblia faz com que mesmo essas pessoas venham contribuir para o nosso bem. Porque eu tenho certeza que alguns deles eles vieram. A Raabe ajudou na invasão de Jericó. O Salomão foi só o maior rei de Israel depois de Davi. Um reino que teve paz, um reino que teve crescimento do PIB, também das estratégias do conhecimento em geral. Mas olha só, um reino que teve Manassés. Quem diria que Jesus viria de Manassés, um dos piores reis de Israel, que sacrificava seus filhos a deuses estranhos? Mas eu acho tão bonita a Bíblia, que não obstante Jesus ter vindo dali, Jesus não seguiu o mesmo caminho daqueles. Não é porque você nasceu de uma família que não é cristã que você tem que seguir o mesmo caminho. Você tem que ser um divisor de águas. Você tem que ser um diferencial. Você tem que fazer a diferença nessa genealogia. Aleluia. Talvez você não veio de uma genealogia abençoada por Deus, mas uma genealogia abençoada por Deus virá de você. Deus pode... Oh, glória! Deus vai abençoar você e os seus através de você. Aleluia, glória a Olha que Deus. coisa linda. Nós começamos com Abraão. A promessa estava sobre Abraão, mas a promessa que estava sobre Abraão recorreu em Jesus. E essa promessa diz respeito a famílias. Eu quero finalizar lembrando que Deus disse a Abraão no seu chamado: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O Deus que nós servimos é o Deus da família. O Deus que se importa com a nossa família e que cuida de nós. Que nós possamos meditar nisso, né? Eu olho para o meu pai não é crente, a minha mãe é, graças a Deus, e eu poderia estar dividido, porque eu tenho dois caminhos. Um que não é, eu poderia seguir o exemplo do meu pai, mas eu escolhi seguir a Jesus. Aleluia. Que nós possamos ser assim, irmã Kelma, que é jovem, irmã Keiliane, graças a Deus, de famílias crentes. Mas os jovens aqui que ainda, olha para mim, criança, talvez seu pai e sua mãe não seja crente, mas você pode ser crente. E você pode fazer a diferença dentro da sua casa. Através de você pode vir pessoas que façam a diferença no mundo. Eu acho que Abraão nunca imaginou que da linhagem dele viria o Salvador do mundo. Olha que coisa linda. Que nós possamos meditar nisso, em nome de Jesus.